Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O ponto de referência é sua juventude, seu entusiasmo típico que nunca deve se extinguir. Juventude não é passividade, mas um esforço tenaz para alcançar metas importantes, mesmo se custam. Não é fechar os olhos diante das dificuldades, mas rejeitar a mediocridade. Ser jovem não é sinônimo de sala de espera de quem aguarda a sua vez. E nesse meio tempo, inventamos ou inventam um futuro higienicamente bem embalado e sem consequências, bem armado e garantido, contudo bem seguro. O futuro de laboratório é a ficção da alegria. Não tenhas medo da santidade, ela não te tirará forças, nem vida nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel ao teu próprio ser. No pain, no gain. Aline, o que significa essa expressão? No pain, no gain significa sem dor, sem ganho. Ela conota duplo sentido, tanto na dor do esforço físico, da dor muscular, como na dor de sair da zona de conforto, de fazer um esforço para se movimentar e para ter bons resultados. E na prática do exercício, o que é preciso para ter um bom desenvolvimento muscular e uma vida saudável? É necessário ter disciplina e constância, principalmente, tanto nos treinos como em bons hábitos alimentares. E tem 3 pilares que são fundamentais para ter bons resultados, que é alimentação, treino e descanso. Existe alguma frequência dos treinos? Depende muito da pessoa, muito individual isso. Se a pessoa ela for sedentária e ela tiver uma rotina de treino de pelo menos 3 vezes na semana, isso já é muito importante. Se a pessoa já tiver um nível mais avançado, é interessante que ela treine de 5 a 6 vezes por semana. O importante é manter a constância. A constância é fundamental. E aqui diretamente do 5º Batalhão de Infantaria Leve da cidade de Lorena, eu converso agora com o Cabo Alcanjo. Cabo Alcanjo, diz pra gente onde cabe na vida de um soldado a palavra esforço e disciplina. Como é que isso acontece no ordinário de vocês, no dia a dia? Então, praticamente em tudo, ser esforçado é você se dedicar integralmente ao cumprimento da vida militar, buscando sempre o melhor, visando a perfeição, e a disciplina, além de ser um dos pilares do Exército, é você andar corretamente as atribuições da vida militar. Ótimo. Eu acredito que aqui, claro, nos treinos, nas atividades que vocês tenham, vocês devem, momento ou outro, tocar nos seus limites, como pessoa. Como é que vocês trabalham para superar os limites quando vocês encontram? Então, nós somos sempre levados ao nosso extremo, exigindo sempre o melhor. A gente acredita que o treinamento difícil é o combate fácil. Então, para que a gente esteja prontos e preparados quando a pátria nos chamar. E para a gente o desconforto é natural. É isso que o militar vive. É isso que o militar vive diariamente. Para a gente o desconforto nada mais é que o bem-estar do próximo. Então a gente pode dizer que um soldado ele precisa abrir mão de coisas até que muitas vezes pessoais para ele, pensando no bem do outro. Com certeza. A gente faz um juramento quando a gente entra aqui, Defenderia com o sacrifício da própria vida. Então não tem nada assim maior do que isso a vida da gente, Então se a gente tiver que sacrificar a nossa própria vida, a gente vai fazer isso em prol do próximo. Que fera, que bonito. E o que impede um soldado de progredir? Existem coisas que podem impedir que ele supere esses limites, que ele progrida no seu ofício? Na verdade, essa palavra impedir não existe pra gente. Nós temos que estar totalmente preparados para trabalhar nas nossas dificuldades, procurando sempre o melhor, visando o melhor, porque isso pra gente não existe. Porque recuar no combate, isso pra gente jamais vai existir na nossa vida militar. Ou Santos ou nada. Quem nunca ouviu dizer essa frase célebre do Monsenhor Jonas? A gente já sabe que existem muitos conceitos envolvidos, mas realmente, Flávio, o que significa santidade?
Santidade, ela significa muitas coisas e algumas delas opostas, né? Então, a gente pode pegar os dois extremos de santidade. Primeiro, santidade é inatingível porque só Deus pode ser santo. Essa é a verdadeira santidade, né? Do outro lado, santidade é uma coisa facílima. A partir do momento que nós somos batizados, nós somos colocados dentro do corpo de Deus. Nós passamos a ser santos. Ah, mas depois do batismo eu pequei. Cada vez que nos confessamos, fazemos uma boa confissão, estamos de novo inseridos no corpo de Deus. Se estamos inseridos no corpo de Deus, somos santos. Claro que nesses dois extremos existem vários níveis, né? Então eu acabei de fazer uma confissão, eu estou lá naquele nível mais baixo de santidade. Eu preciso trabalhar para que a minha santidade cresça, para que ela seja cada vez maior até o ponto dela ser o próprio Cristo. E aí eu, você, sermos um novo Cristo. Flávio falou de duas palavras, que é uma meta inatingível e é uma coisa muito simples. Explica melhor. Por que muitas pessoas consideram a santidade como uma meta inatingível? Impossível porque, assim, mira o santo já pronto. E realmente, quando a gente vê o santo já pronto, pega um exemplo simples, né? Simples de dar, não de fazer, né? São Francisco foi tentado na área da sexualidade. O que ele fez? Ele se jogou numa toceira de espinhos. Isso é uma luta pela santidade, mas não é um iniciante, um principiante não consegue fazer isso, né? Um principiante na vida de santidade, quando é tentado na área da sexualidade, ele acha, mas isso nem é tentação, mas talvez isso pode, talvez não pode, né? A pessoa fica naquela dúvida, não quer acreditar que é pecado, mas eu tenho tanta vontade. Então, quando a pessoa pensa, não, é impossível, eu não vou conseguir ser santo, primeiro está contradizendo a Deus, porque Deus mandou a gente ser santo. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, é uma ordem de Deus para nós. E Ele não ia ordenar algo que é impossível. Santa Teresinha fala isso, né? Deus não vai me dar um sonho que é impossível. Então, isso é possível. Só que existe um caminho, uma construção que eu preciso trilhar para chegar lá. É mais ou menos como se eu falasse assim, olha, nós dois vamos ter que correr uma maratona de 42 quilômetros. Daqui a 3 horas, você está preparada? Não. Eu também não estou. Eu não vou conseguir passar do quilômetro 10, nem me arrastando. Agora, é impossível para nós? Não é. Se a gente tiver tempo, se a gente treinar, né? Se a gente colocar meta nisso e colocar metas factíveis com o tempo, né? A gente pode correr uma maratona. O Papa Francisco, ele fala muito disso na carta, né, na exortação. Que ele fala que quando a gente não pode se espelhar num santo e olhar, eu quero chegar lá, não. A gente precisa fazer a santidade na nossa vida, né, de acordo com a nossa realidade. Aí é mais ou menos nisso que você fala, que é simples ser santo? Exatamente. Simples porque, assim, é muito fácil. Se eu fizer uma boa confissão, eu já estou dentro da santidade. Né? Então, se eu morrer, eu já não vou para o inferno. Olha que legal. Isso já é santidade. Mas é um nível muito simples, porque daí a gente sabe que a gente tem as nossas próprias tendências e daqui a pouco a gente peca de novo. Né? A gente mantém esse estado por pouco tempo, esse estado de santidade. Então, esse trabalho, que seria correr essa maratona de 42 quilômetros, é você trabalhar cada vez mais. São Paulo fala disso, né? A coroa da vitória. Então, eu preciso trabalhar para que eu consiga cada vez mais tempo permanecer santo. Permanecer em santidade. Quanto mais tempo eu permaneço em estado de graça, sem pecar, mais Deus vai trabalhando essa santidade em mim. E aí é uma via dupla. Eu colaboro e ele me santifica. Então exige um esforço para eu chegar à santidade. Eu preciso. É simples, mas eu preciso de um esforço. É simples em termos de conceito. Conceito é fácil. Agora eu preciso aprender a viver. Como? Com treino, com luta, com batalha, é o dia a dia. A santidade não é apenas para bispos, sacerdotes, religiosos ou religiosas. A santidade não é reservada apenas para aquelas pessoas que se afastam das atividades comuns. Palavras do Papa Francisco e que a gente vê muito bem traduzida na vida deste jovem, que foi médico, depois se tornou seminarista e mostrou com sua própria vida que a santidade é possível e acessível a todos. Guido é o memorial dele que agora a gente conhece.
uma frase aqui que o Papa, que ele fala, né, quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente pode chegar. A frase do Papa é assim: a santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. Exatamente. É um caminho corriqueiro da santidade. Quanto mais próximo você chega de Deus, mais você se conhece, né? Santa Teresa tem uma frase, que é um verso, que ela dizia assim, é Deus falando para ela, busca-te em mim e me encontrarás em ti. Então, à medida que eu procuro cada vez mais estar próximo de Deus, eu vou cada vez me conhecendo mais. A gente precisa tomar cuidado porque tem algumas pessoas que depois misturam, né? Falam, quanto mais eu me conheço, mais santo eu sou. Não, tem muito pecador que se conhece muito bem, né? A pessoa pode não ter nada de vivência de fé e passar 40 anos na terapia. Ela vai se conhecer muito bem, mas não vai ser mais santa por causa disso. Agora, o contrário é verdadeiro, e por isso que o Papa fala isso. Quer dizer, quanto mais eu me aproximar de Deus, eu não fico menos Flávio, eu fico mais Flávio. Eu vou me conhecer melhor, eu vou ser mais humano. Concretamente, qual é o esforço humano que eu preciso fazer para alcançar a santidade? Isso. A vida de santidade ela é dividida em 2 grandes níveis. O primeiro é chamado de ascético. Ascesis, em grego, quer dizer luta, esforço. Então é isso que você está falando. Existe uma luta, existe um esforço. É o que São Paulo fala sobre a maratona, né? A coroa da vitória, batalha. A segunda parte é mística. Então, mística quer dizer de mistério. A segunda parte é Deus que influencia muito mais. Mas essa primeira parte é uma luta humana que precisa ser vivida. Como? Em primeiro lugar, desconstruindo os nossos pecados e aquilo que nos leva a pecar. E só existe uma maneira de fazer isso, é construindo a virtude. Eu preciso ser uma pessoa cada vez mais virtuosa. Se eu construo a virtude em mim, eu vou começar a abrir espaço para que Deus trabalhe em mim. E isso é humano, né? A gente pode pensar a graça como a água derramada. Então Deus derrama a graça. Se eu não tiver o suporte adequado, a graça vai escorrer pelos dedos. Por mais que Ele me dê graça todo dia, ó. Então a minha parte humana é criar um recipiente, que sou eu mesmo, que é a minha pessoa, que seja adequado para receber a graça, receber a inspiração de Deus. Aí toda a graça que Ele mandar eu vou conseguir segurar aqui, ó, porque eu consegui fazer bem. Então se eu não tenho virtudes, Deus pode me inspirar a ser bom, mas eu não vou conseguir, né? Ele pode falar, né, em determinadas situações, e a gente escuta isso. O Espírito Santo fala com a gente direto. Flávio, seja mais paciente. Mas eu não construí a paciência, eu vou conseguir ser paciente? Não vou. Então eu começo a construir santidade em mim, que nada mais é construir um ambiente propício para que a graça de Deus venha e fique. Não seja expelida com o pecado mortal em primeiro lugar, ou então não encontre base. Porque aí eu estou pedindo, Deus, eu quero ser mais seu, mas eu não trabalho a fortaleza. Sim. E aí quando eu preciso fazer algum esforço, aí, não, hoje eu estou cansado, estou com sono, cheguei tarde, amanhã eu vejo. O Dr. Roque Saviola, ele falou uma vez, eu falei, isso tem tudo a ver com santidade, né? Ele citava os pacientes, que ele é cardiologista, que chegavam no consultório dele, ele falava, olha, você está à beira de um ataque cardíaco, você precisa mudar a sua vida, você precisa fazer caminhada, mudar a sua alimentação. E aí as pessoas respondiam 99%, mas como? Eu não consigo, minha vida é muito agitada, eu não posso, porque eu trabalho, etc e tal. Passava 3, 4 meses, chegava o sujeito lá de novo, tinha infartado, tinha passado por um procedimento cirúrgico. E ele, mas e agora? Não, agora eu acordo 5 horas da manhã e faço caminhada. Eu não como mais isso, não como mais aquilo. Quer dizer, se você quer, você muda. Só que a gente fica protelando, a gente fica deixando para depois, a gente não acha que é importante. Então esses 2 primeiros pontos o Roy Marim pega muito claramente, entendeu? Falta de verdadeiro desejo de santidade, colocar isso como meta principal, o resto vai ser acréscimo. E a luta para conseguir chegar nisso. O terceiro, e aí entra um pouco, essa conversa é boa para isso também, que é o desconhecimento dos meios. Então a gente também não é educado na igreja para descobrir quais são os meios que te fazem santos. Espera aí, então daqui a pouco você vai descobrir quais são os meios para se tornar um santo. E a gente conversa com o padre Jorjão, ele que conheceu o jovem Guido, hoje servo de Deus, e que com certeza vai poder compartilhar conosco mais da riqueza da vida desse jovem. Obrigado, padre, por nos receber e por compartilhar conosco. É um prazer, filho. E eu começo já dessa pergunta inicial, literalmente. Quem foi o jovem Guido?
Um jovem muito normal, como todo jovem, e totalmente diferente ao mesmo tempo. Conheci o Guido quando era sacerdote, tinha pouco mais de 2 semanas de padre, quando o senhor cardeal pediu que eu participasse do encontro de jovens na Barra da Tijuca, um encontro num colégio católico, e fui designado para confessar os jovens. Sim. Estava numa sala de batina, vieram 2 jovens surfistas confessarem, espantaram, estava de batina, porque naquela época poucos padres usavam uma soltanha, e perguntaram se podia se confessar. Falei, claro. E o primeiro a se confessar foi o jovem que depois eu vim a saber que se chamava-se Guido, era um surfista, fazia faculdade de medicina. E depois ficou meu grande amigo e eu acabei virando seu confessor e pai espiritual. Que bênção. Padre, quantos anos desde o conhecimento dele, desse primeiro contato, até a partida dele? De 92 até o ano que ele faleceu, foi 2009, né? E agora a gente fala com o Eduardo, alguém que conviveu com o Guido. Eduardo, estamos num ambiente propício, né? Vamos dizer que era uma das casas aí do Guido, onde com certeza ele passou muito tempo. Como você conheceu o Guido? Como é que foi esse relacionamento de amizade de vocês? Eu conheci o Guido na praia mesmo, né? Literalmente? Literalmente, porque eu e o irmão dele estudávamos engenharia na PUC e era costume a gente ir à praia surfar. E numa dessas surfadas o Guido estava junto. E é muito comum, né, os surfistas lá dentro do mar ficarem de papo, conversando enquanto as ondas não chegam. Meias ondas ali. Exatamente. E eu fiquei muito impressionado com aquele rapaz tão novo, 24 anos na época, enfim, bom surfista, com uma namorada na areia, e falando de Deus com uma intimidade. Eu falei, que negócio diferente, nunca tinha escutado uma pessoa assim. E, enfim, a gente continuou conversando aquele dia. Eu acabei voltando para a casa deles, né? Eles me convidaram para almoçar. E aí, antes da gente subir no prédio, o Guido virou para mim e falou assim, Dudu, eu preciso te apresentar um amigo, alguém muito especial. Aí chego lá, quem eu conheço? Padre Jorjão. Aí ele me pega, e aí filhão, tudo bem contigo? Qual o seu nome? Aí me levanta assim, me dá um abração, né? O que você faz? Onde você estuda? Aí ele me fez uma pergunta que me deixou muito intrigado. Ele falou assim, e aí filhão, você namora? Eu falei, namoro, padre. É namoro santo? Aí eu falei, o que será que é namoro santo? Mas foi assim que começou a minha amizade com o Guido. Jovem comum, mas ao mesmo tempo diferente. Por que ele era diferente? O Guido tinha alguma coisa do céu aqui na Terra. O Guido ele fazia as coisas ordinárias comuns de modo extraordinário. Desde criança se sentia no Guido uma sinceridade, uma transparência impressionante. Como ele falava, como ele abria o coração. O Guido tinha uma sinceridade profunda, tinha um amor a Deus inquestionável, uma inocência mesmo, em que ele se confessava e falava as coisas de Deus, e tinha um amor muito grande pelo próximo. Ele queria ser médico para salvar vidas, para cuidar do próximo, o desejo de estar em conta das pessoas mais simples. Não aquele desejo de ser médico para fazer a vida, uma carreira, ganhar dinheiro, mas de curar as pessoas, de trazer dignidade para as pessoas. E de amor a Deus. Ele tinha uma fé como poucas vezes eu vi na minha vida. Uma fé impressionante. Ao mesmo tempo, era um jovem muito comum, gostava de música, gostava de subir montanhas. Ele gostava de escalar montanhas com o padre Javier, um outro padre maravilhoso aqui do Rio de Janeiro, com o padre Paul, que é um grande matemático. Você ideia, o padre Paul, durante 30 e poucos anos, ele trabalhou numa equação, numa teoria que vai ter o nome dele, teoria Schweitzer, que é um matemático jesuíta. É um jovem que gostava de nadar, de música, e um grande surfista de altas ondas, o Guido tinha uma grande liderança com a juventude, falava gírias, tom todo carioca, me chamava de Big George. Então, um jovem muito normal. As suas origens. É um santo, como dizia, de calça jeans, de prancha nas costas, totalmente normal, totalmente da sua época, do seu tempo, e totalmente diferente. Porque ele tinha uma inocência, assim, uma santidade
que é inerente à sua vida, ao mesmo tempo tão normal, que ele de fato, eu como dizia, ele pisava a terra e tocava o céu. Eduardo, com certeza nessa amizade aí de 11 anos, muitos fatos, né, muitos acontecimentos marcaram a sua vida em relação ao Guido. Você poderia trazer alguns pontos para nós do que mais te marcou da vida dele na sua vida? Olha, a relação com o Guido ela foi muito intensa, porque eu conheci surfando. Olha a água aí já abençoando Vamos nossos lá, pés, né? diretamente aos pés. E rapidamente a gente foi ganhando intimidade, porque ele me convidou para fazer parte do grupo de oração Fogo do Espírito Santo. Eu que tinha formação católica, Sim. estudei no Santo Inácio, fazia PUC, mas eu não posso dizer que eu era um católico praticante, porque eu ia à missa domingo sim, o outro não. Né? Tinha algumas coisas que eu concordava, outras que não. E aí o Guido me convidou para participar do grupo de oração Fogo do Espírito Santo. E aquilo foi tudo muito novo para mim, porque no domingo após a missa, estávamos reunidos umas 12 pessoas e eu nunca tinha visto aquilo, né? Jovens, né? Fazendo oração espontânea, né? Ali na abertura do grupo, de repente, cada um tem sua vez de falar. Aí eu lembro da minha oração ser assim: Senhor, muito obrigado por estar aqui, que seja a primeira de muitas vezes. Deus escuta as orações de fato, né? Ato contínuo, eu fui participar de um evento da Renovação Carismática Católica para líderes. E aquele fim de semana foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu tive contato com a Renovação Carismática, de fato. Só que algo muito especial aconteceu no final daquele final de semana. Porque antes da gente voltar para casa, o Guido convida a mim e o Maurício para fazermos uma oração. E naquela hora eu falei assim: Senhor, se tem algum propósito eu estar aqui, que ele se realize. E aí foi nesse momento que nós, de mãos dadas, num quarto escuro, eu vejo sobre a cabeça do Guido uma imagem, um reflexo que vinha assim pela janela, sobre o espelho que estava atrás dele. E naquele momento que veio no meu coração assim: caramba, o Guido está sendo canal de graça para mim. Sim. E eu comecei a chorar. E chorei copiosamente. Naquele momento eu tive o batismo no Espírito Santo. Então isso foi o quê? 2 meses depois daquela nossa Aquele encontro caída. na praia. E qual que era a influência do Guido, portanto, através do seu testemunho de vida e essa liderança junto aos jovens, onde ele estava? Por exemplo, ele ia surfar com os jovens na parte da manhã, e aqueles jovens filosofistas, eles começavam a questionar: Guido, você vai ser padre, não vai namorar, não vai ter relações com outras... Ele começava a falar aquilo que é próprio dos jovens. E ele falava, por exemplo, da sua vida de castidade, E os jovens, os rapazes que tinham uma vida assim, não cristã, ficavam assim impressionados e viam que era possível. Pô, Guido, maneiro, maneiro. Então eu pegava aqueles jovens que não tinham uma vida cristã, e eles começavam a admirar a vida do Guido e queriam viver aquela vida, e ele aproveitava: vamos agora à Santa Casa. Sim. Vamos ver os jovens, vamos ver os doentes que estão precisando da gente. Ele arrebanhava aquela multidão de jovens de classe média alta para ir para o hospital mais pobre do Rio de Janeiro. Olha só. Para cuidar daquelas pessoas que não apenas eram doentes, mas doentes que não tinham ninguém que os visitasse, para levar sabonete, dentifrício, pasta de dente, escova de dente, presença, carinho. Doentes que não tinham quem os visitasse, e no domingo chegava aquela juventude cheia de vida, de alegria, e era presença para aquelas pessoas. Domingo de manhã, era, digamos assim, um programa de índio para aqueles jovens. A Santa Casa ficava cheia daquela juventude que trazia esperança, alegria, porque um jovem que pegava a onda a partir das 5 da manhã, que é a hora que o surfista pegava a onda, enchia a Santa Casa da juventude de alegria. Portanto, influenciava onde passava, ele levava consigo, né? E não apenas também os médicos. Você vê que havia uma classe de médicos que não tinha fé, que não acreditava, que questionava o Guido. Esses médicos sucumbiam à argumentação e à vida do Guido. Por exemplo, o professor dele, o professor Milton Campos, que até a véspera se dizia um agnóstico, ateu. Hoje é um homem convertido, totalmente convertido a Deus. Agora, tem um dos meus médicos, por exemplo, o professor Dr. Marcelo Montera, PhD,
Outro dia, falando com ele, disse: o Guido, de fato, era alguém especial. Ele transformava a vida, convertia corações. Não havia ciência que não sucumbisse diante daquele rapaz que era médico de corpo e médico da alma. Perceptível que a vida do Guido apresentou Deus para você de uma maneira concreta, profunda, experiencial, né? Porque você mesmo testemunhou e partilhou isso. Como é que você via na vida dele, Eduardo, esse desejo pela santidade, né? Que a gente sabe que aqueles que aspiram à santidade, portanto, todos nós desejamos e buscamos, mas existem evidências que vão apontando e indicando que aquela pessoa, ela sim é virtuosa e que ela tem desejo do céu, da eternidade, de busca por Deus, no ordinário da vida dele. Onde você percebia esse desejo latente pela santidade na vida do Guido? E esse é o segredo, né, Thiago? Você via no ordinário. Sim. Aliás, quando você entra no site lá do Guido, você tem lá, né? Todas as nossas ações devem visar o amor de Deus. E é isso que a gente via. No ordinário, você via a entrega do Guido, né? Todas as ações dele visando o amor de Deus. Então, no grupo de oração, na hora que ele estava conduzindo as pregações, mas também quando a gente saía do grupo, que a gente sentava para comer pizza e que ali a gente conversava enquanto jovens, você viu o cuidado dele, você viu o carinho dele, né, com que ele já tinha intimidade, né, com as pessoas que eram novas, o tempo que ele doava às pessoas, assim, de atenção. Às vezes que a gente ia visitar até os mãos de rua, junto às irmãs de Madre Teresa de Calcutá, na Lapa, você via o cuidado dele, você via o carinho dele, você via a entrega dele em tudo que ele fazia. Então isso era marcante, ele transformava o ordinário em extraordinário. Porque todo momento, cada momento era uma oportunidade para ele assim, louvar a Deus. Surfar com o Guido era uma delícia, porque era alguém assim, em total intimidade com Deus. Quer dizer, independente das condições do mar, só de estar na água para ele era uma alegria, porque ele ali estava usufruindo da criação de Deus, desse prazer que é estar na água, que está surfando. Então, o surfar para ele era uma forma de louvar a Deus. Isso acontecia em tudo, no lazer, no trabalho, no convívio com as pessoas. Então, isso de fato, assim, cativava as pessoas. Sim, sim. Bom, e o nosso papo aqui continua para nós conhecermos ainda mais a riqueza deste grande homem de Deus, o Guido. Por isso, não sai daí, que o intervalo é rápido e a gente já volta. Que nós estamos nesse ambiente, afinal de contas, como a gente já conversou aqui com o Eduardo, que continua sendo amigo do Guido, né? Só estão em dimensões diferentes. Era um dos ambientes onde ele passava a maior parte do tempo. É interessante, né, Eduardo? Primeiro, porque aqui a maior parte da vida dele ele passou na praia e também, né, a passagem dele aconteceu aqui. Verdade. A morte dele para esse tempo, nesta terra, aconteceu aqui. Como é que foi esse processo da passagem do Guido? Claro, algo inesperado. Como é que vocês vivenciaram e encararam isso? Foi um dia muito especial, porque, na verdade, assim, foram 2 dias muito especiais. E 2 dias, assim, do mistério da nossa fé. Sim. Porque no dia 1º de maio, posso dizer assim, que foi o dia mais triste da minha vida. E no dia 2 de maio foi o dia mais feliz, que eu me casava. Nossa, e esses dois. Aquilo era para ser só uma despedida de solteiro. Então eu tinha convidado, né, o Maurício, e sabendo que o Guido estava de folga do seminário nesse dia, que ele podia estar com a gente, ele veio também. E ainda tinha o Nicolas, primo da minha esposa, que surfista também, né, acabou se juntando a nós. E nós 4 fomos então lá para a Praia do Recreio, e era um dia assim, de sol, né, mar azul turquesa, ondas médias, enfim, nada perigoso, e era para ser só uma diversão, era para ser só uma comemoração anterior aí ao casamento. E eu lembro, antes de entrar na água, é muito comum assim, surfistas
tentarem se preparando, colocarem a camisa de lycra, ajeitar o strap, passarem parafina na prancha. Eu virei pro Guido e falei, Guido, olha só a prancha que você tá entrando na água, cara, essa prancha é especial, hein? Olha o que Que era tá a sua, que era... que era minha. Sim. Olha o que está escrito atrás dela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva ao reino dos céus. Uau. Muitos tentarão, mas poucos conseguirão. E como era de costume, antes de entrar na água, nós nos demos as mãos. O Maurício acabou indo um pouco mais para longe, eu, o Guido e o Nicolas, né? Que até então só acreditava nas mulheres no surf, estava ali de mãos dadas, rezando conosco. Entramos na água, eu acabei sendo mais rápido, desci uma onda e no que eu estou voltando para a arrebentação, eu vejo de repente a minha prancha parada e nada do Guido. Aí remo mais próximo assim, vejo de repente só as costas dele para fora da água. Eu falei, caramba, o Guido está se afogando. E aí eu cheguei e consegui pegá-lo. Nessa hora eu já levantei a mão, pedi ajuda do salva-vidas, a gente conseguiu tirá-lo da água. E aí durante 1 hora os salva-vidas foram ali fazendo, né, os procedimentos, né, para ressuscitá-lo, exatamente. E eu lembro que eu estava rezando ali pelo Guido e de repente uma multidão se formou, as pessoas em volta, vendo ele ali na areia e sangue assim descia da boca dele. E eu falava, Senhor, traz esse meu amigo de volta. E aí o Maurício chegou, o irmão dele, e viu aquela cena toda. Eu falei, Maurício, vamos rezar aqui, cara, porque teu irmão vai voltar. E aquele sangue que eu vi, assim, caindo da boca dele, eu falava, Senhor, que esse sangue, ele frutifique em novas vocações. É que esse sangue aqui, assim, traga mais pessoas para a igreja. Eu não sabia o que eu estava falando naquela hora, mas assim, eu estava rezando o terço e era o que me vinha ao coração naquele momento. E aí no caminho para a ambulância, eu ali, assim, confiei na Nossa Senhora. E a gente chegou no hospital. E aí a médica nos chama lá dentro e ela vira e fala assim, olha, a gente tentou de tudo, mas infelizmente o Guido não voltou. Uma coisa muito interessante que o Eduardo falou antes da gente começar a gravar aqui foi de que todas as vezes que você veio ou vieram falar sobre o Guido aqui na praia, o clima muda. Verdade. Não é? E literalmente agora aqui começou a chover. E nós encaramos isso como também um grande sinal desse servo de Deus que deixou seu testemunho, que marcou a vida do Eduardo, não só dele, de tantos, e que continua a marcar. Portanto, aqui nós estamos com um sinal visível desse ambiente que, como repito, também era parte da casa desse grande servo de Deus. O que é necessário no processo de beatificação de um santo, portanto? Quais são os passos a serem dados que critérios a igreja leva em consideração para canonizar alguém e essas fases, se assim nós podemos dizer, que um servo de Deus agora, portanto, como Guido, vai passando? Primeiro foi a entrevista de pessoas que viveram e conviveram com o Guido. Foram dezenas de pessoas que passaram horas. Eu, por exemplo, fiquei mais de 3 horas sendo acareado, uma entrevista sobre juramento com os que me entrevistaram, dizendo toda sorte de perguntas, respondendo toda sorte de perguntas. Assim foram professores, médicos, assim foram pessoas que trabalhavam na casa do Guido, familiares, colegas de universidade, professores universitários, bispos, padres, religiosas, familiares, vizinhos, colegas de rua, enfim, toda sorte de pessoas que viveram e conviveram com o Guido, namoradas, a noiva, enfim. Tudo isso é mandado agora para Roma, para que os postuladores possam ler, testemunhar tudo aquilo que ele fez de bom, tudo aquilo que teria feito de não bom, para ver se de fato ele viveu de modo heróico as virtudes de fé, esperança e caridade. São critérios necessários para uma canonização. Exatamente. Não foi apenas um bom cristão. Sim. Não foi um cristão que viveu de modo digno a sua fé, mas ele viveu as virtudes teologais de modo heróico. Tendo feito isso, depois começa a segunda fase. Quer dizer, a principal assinatura, que é a assinatura de Deus, que é o milagre. Certo. Então, Deus está assinando, se tudo isso, se de fato a vida do Guido é uma vida heróica, a igreja reconhece ele, de fato, ele viveu as virtudes teologais de modo heróico. Então, ele é reconhecido como venerável. Depois de servo de Deus, Venerável. venerável.
as pessoas relatam várias graças e milagres do Guido. Já estão chegando a vocês. Há muito tempo. Você deve ter passado na igreja, deve ter visto ex-votos, placas. Nós temos, acho, mais de 50 livros relatando graças de pessoas, de vários variados tipos de graças. Na jornada, por exemplo, houve um padre que passou numa exposição do Guido no metrô. E disse, eu estou aqui por causa do Guido. Eu não podia vir. Eu sofri diabetes e não podia vir, não tinha como sair de casa. Eu pedi ao Guido, estou curado, vim com meus jovens aqui. Nossa. Falou com a irmã. Esse relato nem chegou. A irmã Juliana, que é Angélica em São Paulo, me contou pessoalmente. Outro, por exemplo, uma senhora, uma moça disse que a mãe foi para o hospital com um problema sério, estava em risco de vida, de morte, e foi operar, estava sob o grave perigo de perder um membro, a perna, se não me engano, e ela viu quando passou um jovem médico e olhou para o jovem médico. Quando terminou, o médico disse, sua mãe ela não perdeu a perna, uma coisa que eu não imaginava fosse acontecer. Ah, doutor, vi aquele médico bastante, que jovem, que médico, que entrou ali? Não entrou nenhum médico. Eu vi entrar no médico. Nossa. Ela não sabia que era o tal médico. Ela tinha pedido ao Guido, ela tinha ouvido os programas antigos do Guido, não sabia que é o Guido. Quando houve a jornada, essa mesma irmã que estava lá na exposição do Guido no metrô, ela viu a irmã com os santinhos do Guido, do Guido, oração do Guido. Falei, quem que é esse aqui? É o Guido. Esse é o médico que entrou. Eu minha mãe, não é possível. Foi ele que entrou. Então, há que a gente escolher uma dessas muitas graças, escolher com documentação, antes, depois, para mandar para Roma. O milagre tem que ser uma cura instantânea, com documentação. A pessoa tem uma doença grave, incurável, instantânea. A pessoa pediu a graça ao servo de Deus Guido Schaeffer. Antes não tinha cura. Antes, depois, instantânea. Pouco tempo depois, ficou curada. Essa cura foi pedida ao servo de Deus Guido Schaeffer pela sua intercessão. E essa cura é duradoura, ou seja, no mínimo um espaço em que a ciência diz que ela é recomprovada como duradoura. No mínimo 5 anos, talvez. Nossa. Como é criterioso, né? Com certeza. Isso é levado muito a sério. E isso é levado para uma junta médica de médicos que não são comprometidos, nem têm fé. Geralmente são médicos ateus. Então, a partir disso, a gente vai ver. A ciência vai explicar e bater o martelo. A ciência não tem como explicar isso aos olhos da ciência. E falando em santidade, quero apresentar para você esse livro do padre Bruno Costa. Ele que pegou algumas frases, muito sábias as frases, e foi fazendo reflexões em cada uma das frases. Com certeza, essas frases vão te ajudar no caminho de santidade, porque elas vão te levar mais para Deus. Então, se você ficou interessado, loja.cançãonova.com. E Flávio, continuando o assunto, a gente falou no último bloco que a gente ia falar quais os meios para a gente chegar à santidade. E aí, quais são esses meios? Começamos por onde, né? Nós que não somos mais crianças, a gente precisa começar por uma boa confissão. Esse é o primeiro, né? Tenha ideia de você estar fazendo uma boa confissão. Aprenda o que é uma boa confissão. O que é pecado mortal e o que não é. Né? É bem claro a divisão, a igreja ensina com bastante clareza. Pecado mortal, ele tem que ter plena advertência, pleno conhecimento e plena liberdade. Eu gosto de brincar com a frase do Jânio Quadros, que é uma frase antiga, que é filo porque quilo. Então você tem que fazer porque você quis. Né? Se alguém te obrigou, não é pecado mortal. Alguém te obrigar a matar alguém, você matou, é pecado, mas não é mortal, é venial, porque você não tinha plena liberdade. Então, primeiro, conhecer isso, o que é o pecado. Porque a santidade, eu preciso romper com o pecado em primeiro lugar. Então, eu preciso ter certeza de que eu estou fazendo boas confissões. E muita gente se perde nisso, a gente mesmo se perde nisso. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, num exemplo bem claro, vamos dizer que a gente se desentende e você fica nervosa, você me bate e vai embora. Depois de um tempo,
eu vou ficar muito nervoso com você, vou querer te matar, vou querer fazer alguma coisa contra você, né? Dentro de mim, para mim, você morreu, né? Aí eu penso, puxa vida, eu matei uma pessoa dentro de mim, isso é pecado mortal. Eu não matei do lado de fora, mas eu matei você, né? Eu preciso me confessar. Só que se eu não busco a confissão imediatamente, passa 3 dias, 4 dias, o que acontece? Eu falo, mas calma aí, eu nem fiz nada de tão grave. Eu só falei com a Regiane, quem me bateu foi ela. É ela que pecou muito mais que eu, o problema é dela. Não, eu só me defendi. Eu começo a justificar o pecado, né? E claro que com isso não estou falando que você não errou, mas a parte que você errou é problema seu. Quem vai ter que se confessar exato, quem vai ter que se confessar é você. Eu preciso ver a minha parte. Então, dentro de mim, eu pequei, eu preciso me confessar, independente do que aconteceu do lado de fora. Então, muita gente acaba se perdendo nisso e acaba vivendo em pecado mortal. Se eu estou em pecado mortal, por que chama mortal? Porque ele mata a graça de Deus, ele mata o caminho de santidade. Não importa o que eu faça depois, eu posso dar pirueta de penitência, né? Rezar 1000 Ave-Marias, fazer o que for, ir a pé até o Santiago de Compostela, né? E de joelho até a Aparecida, doar dinheiro para os pobres. Eu estou em pecado mortal, não existe graça em mim. Não existe santidade. Então, o primeiro passo, e é sempre o passo de recomeço, é fazer uma boa confissão, entender até onde vai o pecado mortal, o que eu preciso confessar. E não parar, tipo assim, porque a igreja pede pra gente confessar apenas uma vez ao ano. Mas daí, para quem está querendo viver esse caminho de santidade... Esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque eu lembro um abade uma vez comentando sobre isso. Ele falou, olha, chegava na época de Páscoa, eu ajudo os padres da paróquia a confessar. E chega muita gente para mim e eu falo, e aí? Aí a pessoa fala assim, é que a igreja manda vir uma vez por ano, né? Tá, mas você não tem pecado? Não tem. Ele fala, como? A pessoa não tem nenhum pecado? E aí ele citava na época, né, São João Paulo II, fala, você sabe que o Papa João Paulo II se confessa todo dia? E aí diz que as pessoas respondiam para ele, então, eu consigo me controlar um ano, como é que ele não consegue se controlar um dia? Ele é Papa. Essa visão de que pecado é só se eu matar, roubar, adulterar, né? E não é só isso. Existe uma série de pecados interiores por atos, palavras, omissões. Inclusive, Jesus veio pregar isso, né? Porque antes falava, tipo assim, não é só quando você adulterar, mas se você olhar para uma mulher já com desejo... Exatamente, Então, não é só quando você mata a pessoa, quando você pensa no seu coração, aquele fulano é um idiota. Olha, quantas vezes a gente não faz isso? Isso já é pecado mortal. Eu preciso me confessar. Então esse é o primeiro passo de uma maratona de 42 quilômetros. E assim, dando continuidade nessa maratona, né? Eu imagino que não seja assim as mil e uma maravilhas, né? Não. Tem altos e baixos. Tem altos e baixos, exatamente. Aí, quais são esses desafios, essas dificuldades que a gente vai encontrar no caminho? O que motiva você a progredir? Quais são as motivações de um soldado para não parar? Para mim, eu acredito o amor, né? Você amar o que você faz, não tem preço que paga isso, entendeu? Então isso para mim é o que me faz progredir cada dia mais, é o que me faz querer trabalhar cada dia mais, né? Buscando ser um bom profissional, uma boa pessoa, né? E deixando aí minha história, meu legado, como um bom cabo, um bom soldado, e assim seguir a vida. Cavalcanjo, desistir e recomeçar. No vocabulário militar, onde essas palavras se aplicam? Desistir, no nosso dicionário militar, isso não existe, né? De hipótese alguma. E recomeçar é quando você acorda de manhã, toma o seu café, segue o seu dia, sem procurar dar o seu melhor, procurando evoluir cada dia mais. E para aquelas pessoas que às vezes dão uma recaída, dão uma parada e querem voltar? Assim, qual é a maior dificuldade? O corpo ele se acostuma com tudo, né? Ele se acostuma com a atividade física e ele se acostuma com a ausência da atividade física também. Então é fundamental que a pessoa ela faça um esforço para sair da zona de conforto e que ela tenha claro na mente dela que isso é importante. A partir do momento que ela entende o quanto é importante se exercitar, vai demandar que ela tenha disposição e disciplina para ela conseguir sair da zona de conforto e mandar a preguiça embora. É muito comum, né, a gente tipo assim, não, agora eu
tô vendo esse programa, vou me decidir, eu quero ser santo. Uhum. E aí eu me empenho, e aí a minha Me frustro, fraqueza, porque amanhã aí eu eu não caí. consigo. É. E aí? Exatamente. Santa Teresa dividiu o caminho de santidade em 7 níveis, ou 7 graus, ou, como ela chamou, 7 moradas. Ela comparou com um castelo que tinha muitas moradas, né? Porque o caminho de santidade de cada um realmente é individual, mas ele é muito similar. Então ele fala, a minha primeira morada é diferente da sua, mas são primeiras moradas. Depois tem segundas moradas, terceiras, etc. e tal. Então, sendo bem concreto, o primeiro é isso, é uma confissão muito boa e o mais frequente possível, né? Saber que assim, se você treinou 40 anos como ladrão, não vai ser do dia para a noite que você vai parar de roubar, né? Se você treinou mentir 20 anos, não vai ser do dia para a noite que você vai parar de mentir. Então, faça uma boa confissão. E aí, a próxima vez que você cometeu de novo aquele erro, porque você criou um hábito, você criou um vício, você vai e se confessa de novo. Então, essa dinâmica de aonde eu erro, eu me confessar e começar de novo, sabendo que eu vou errar algumas vezes. O importante é ir espaçando esses erros, né? Eu vou me confessar toda semana? Tá, toda semana eu estou tendo que ir. Mas são os mesmos pecados? Se não são os mesmos pecados, você já pode entender como um progresso. Aquilo que eu confessei, eu não caí de novo, né? Aquele pecado que era recorrente, agora eu estou confessando só a cada 2 meses. Um padre uma vez falou para uma pessoa, a pessoa me contou, falou assim, que a pessoa foi se confessar, falou, poxa, eu estava vivendo tão fiel e de repente eu pequei. Aí quando eu pequei, eu falei, larguei mão. É o que acontece com a gente, a nossa vaidade faz isso, porque a gente quer ser santo e agora eu decidi, então eu vou ser santo, né? Não calcula que eu também tenho dificuldades. Aí o padre usou uma imagem que eu falei, é perfeita essa, ele falou, é como você subir uma grande montanha à unha. Então, de repente, você enfiou a mão numa pedra em falso e escorregou. Por causa disso, você vai se jogar da montanha? Tem que continuar, né? Então, se confessa, acha outra pedra de apoio bem e volta lá. Então, o primeiro passo é esse e precisa voltar sempre. Depois, não adianta eu só ficar lutando contra o pecado. Eu preciso criar virtudes. Então, essa é a grande dica dos santos para combater os vícios. Então, se eu tenho o vício da avareza, eu sou mão de vaca, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar a virtude da generosidade. Eu preciso andar com dinheiro no bolso. Passou fulano, quero dinheiro aí, né? A pessoa vem pedir, tá bêbada, acabado, você fala, vai gastar no bar, mas você... Tudo bem, Jesus. E aí até a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Na hora que a gente dá a esmola, porque a gente já vai julgando, né? Tipo assim, a igreja pede para dar esmola. Aí a gente dá, mas eu falo assim, nossa, ele não vai comprar nada, posso ter que me confessar depois, né? Padre, eu dei esmola, mas eu eu julguei. Então, acontece. Então, procurar viver essas virtudes contrárias aos vícios que eu tenho, principalmente. E depois, viver principalmente 2 virtudes. Quer dizer, quando a gente pega a Soma Teológica de Tomás de Aquino, ele fala de mais de 80 virtudes. Nossa, então eu preciso desenvolver 80 tipos de virtude? Não. Se você focar em 2, mas for a fundo nelas, as outras vão surgindo. Elas vão se agregando, elas são fundamentais essa aqui. Uma é a virtude da paciência e a outra é a virtude da temperança. Jesus mesmo fala isso, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele exemplo que você deu, ele está falando de temperança. Quer dizer, se você adulterar, você está em pecado. Não, se você só desejar, olha, está sendo intemperante. Então, precisamos viver isso nos mínimos detalhes. Você está no trânsito, o que adianta você ficar buzinando? As pessoas estão paradas na sua frente porque elas não ouviram sua buzina. Né? Treine a paciência. Vai numa fila de banco, na fila para ser atendido no médico. O que adianta ficar reclamando? Ficar revoltado? Treine a sua paciência, treine nas pequenas coisas. Que aí depois, nos grandes momentos que você precisar de paciência, a graça de Deus vai agir e vai encontrar já uma paciência que você está trabalhando. E aí você vai ter uma paciência. Para ele poder agir. Às vezes a gente também tem ideia do santo como um super-homem, a super-mulher, né? É porque ele pode atirar que ele não sente nada. Sente sim, sente cada dor. Mas ele consegue passar além disso. Como? Dentro dessa primeira parte com esse treinamento. Caiu? Levante. Entendeu? Não deixa o pecado morar no coração. Não vai te impedir de cair. Você é um ser humano. Qual é a dica dos santos? É essa, não fique com o pecado. Caiu? Vai lá, levanta, se humilha, né? Chama o padre lá,
padre, vem cá, eu preciso me confessar. Né? Procure a confissão imediatamente. Procurando imediatamente, a graça de Deus vem em dobro, ela vem acima de você e tá te ajudando. E é muito bonita essa visão de santidade como um processo, como um caminho. Há pouco tempo atrás, o Papa Francisco fez uma declaração que eu achei genial. Ele falou assim, os meus antecessores estão santos, né? Então, João 23 virou santo há pouco tempo, Paulo VI virou santo há pouco tempo, João Paulo II é santo, o João Paulo I está sendo beatificado agora. Aí ele falou assim, eu e o Bento também estamos a caminho. Nossa, lindo! Então é isso, é um processo que está acontecendo. Ele é santo agora? Não, ele não morreu, não foi canonizado. Mas é um processo que você está trabalhando e que você tem que ir lá. É a maratona de 42 quilômetros, não desiste na primeira curva, né? Se prepara. Eu acho que é isso que é o mais interessante, né? Saber que a santidade foi feita para todo mundo, né? Para todo mundo. A igreja diz, né? É uma vocação universal. O que o senhor diria agora para tantos jovens que estão em tantos dilemas, em tantas realidades e quem sabe desacreditados na vivência da santidade? Eu repetiria aquilo que o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI dizia na missa inaugural, dia de São José. Jovens, não tenhas medo de entregar sua vida a Jesus. Ele não tira nada, ele dá tudo. O Guido, ele na vida dele, ele lutou pela santidade, perseguiu a santidade. Então não tenha medo, continue sempre. Lembre que há sempre jovens que buscam a santidade. Nós estamos vendo uma safra de jovens santos. A igreja está mostrando aquilo que São João Paulo II dizia, são jovens de calça jeans, jovens do nosso século. A igreja está mostrando que a santidade é possível a vocês, jovens. E não tenham medo de entregar sua vida a Nosso Senhor. Nosso Senhor renova a existência. Nosso Senhor dá vida. O mundo de hoje é muito hostil. O mundo de hoje oferece caminhos que não levam alegria. É por isso que há tantos jovens tristes, jovens velhos. Somente Deus pode dar a eterna juventude. A antiga missa começava com um versículo, Introibo ad altaridei, ad Deo que letifica inventor meia. Subirei ao altar do Senhor, ao Deus que alega a minha juventude. Se você quer ser jovem de verdade, entrega seu caminho a Deus, confia nele. E você nunca vai deixar de ser jovem. Tenha você 16, 20, 90 anos e você vai ver uma juventude que o mundo não conhece. Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E no fundo, este é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.